Boa noite, tudo bem, meus amigos? Dando continuidade aqui para o nosso estudo de A Gênese, Allan Kardec. Estamos atualmente no capítulo 12, que se intitula A Gênese Mosaica, né, de Moisés, e nós estamos seguindo o propósito do codificador Allan Kardec, né, que colocou na íntegra o texto bíblico do livro Gênesis, Moisés. Então lá ele foi trabalhando os pontos de relevância para os estudos que se seguem, e assim a gente entende que nós devemos também fazer, ok? Então pedimos a Jesus, ao Mestre de Amor, que possa nos trazer paz, tranquilidade, compreensão da vida, que possa nos oferir um pouquinho do seu amor, que já basta para toda a nossa terra. Senhor, Senhor, acorda-nos, Senhor da vida, e transforma-nos em seus homens aqui na terra, cristãos e seguidores do seu desvelo e de sua amabilidade. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Queridos, vamos lá. Nós falamos já nas outras semanas do dia 2, né, e do dia 1, primeiro dia e o segundo dia da criação. No primeiro dia, era no princípio, vocês lembram? Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Deus disse: haja luz, e a luz foi feita. Chamou a luz dia e as trevas noite. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse é o dia primeiro. O segundo dia era o firmamento, né? Se fez o firmamento, a abóbada celeste, né? Era como os hebreus viam, como Moisés via, né? E separou-se as águas de baixo e as águas de cima. Esse é o texto, né? Nós já temos algumas explicações, a gente não fecha a questão, a gente não finaliza nada, a gente compreende que a doutrina espírita vem nos mostrar um caminho de libertação, né? Então existem muitas interpretações. A chave espírita nos traz um bom caminho para a gente conhecer, né? O que estava escrito, a sabedoria milenar. Então a gente usa disso para as nossas vidas, né? Sempre com esse intuito, para que a gente conduza melhor o nosso dia a dia, tá bom? Então não tem aqui fundamentalismo, nós não temos muitas como se diz? Amarras, tá bom? A gente vai interpretando da maneira com que a gente consegue e fundamentado na doutrina espírita, ok? Então, o dia 3 da criação diz assim: Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem num mesmo lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito.
A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes, segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto, segundo a sua espécie, contendo o fruto e a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã foi o terceiro dia. Bom, nesse texto, que é um pouco mais longo que o dia segundo, aparentemente Deus teve um pouquinho mais de trabalho no dia 3, né? Brincadeira, tá, gente? Moisés traz aqui então, no dia terceiro, né? Uma peculiaridade. O dia terceiro ele é separado em duas partes, vocês perceberam? Porque nós temos sempre aquilo que a gente vem batendo na tecla, né? A gente tem a ordenação divina, que é Deus disse. Aí nós temos a ação, né? Deus ordenou e vem a ação, né? Descrevendo o que Deus pediu, acontecendo o que Deus pediu. E depois tem a assim se fez, né? Foi feito. E depois nós temos a medição de Deus, né? A medição é o olhar para a sua obra. Isso é tudo simbólico, gente. Eu não canso de repetir, simbólico. Tá? Aí tem o olhar para a obra de Deus, que ele viu que é bom, né? Nós temos então, Deus disse, assim se fez, Deus viu que era bom. Deus disse, assim se fez, Deus viu que era bom. Olha como a factura, né, de Deus é trino, né? Isso também dá muita conversa. São três, o número 3, né? Mas nós não vamos entrar nisso. Mas nós temos então, aqui no dia terceiro, nós temos essa separação. Na primeira parte, Deus disse, assim se fez, Deus viu que era bom, né? Criou-se a terra e o mar. Foi isso que a gente viu. O elemento árido chamou terra e o ajuntamento das águas, mar. Essa é a primeira parte do dia 3. Só que aí nós temos a peculiaridade da segunda parte do dia 3, porque Deus disse novamente, né? O que aconteceu? Produz a terra plantas, né? Ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Então nós temos a segunda parte do dia terceiro, nós temos o surgimento da vida vegetal no nosso planeta. Isso é muito importante, né? Nós vamos descrever aqui alguns pontos para deixar assim bastante meditação para os amigos aí que estão nos assistindo. Então nós temos o dia terceiro separado em duas partes. A primeira, então, é a criação do que é o elemento árido terra, né? Terra mesmo, gente, terra, território, tá? Território. São os países, né? A terra, onde se pisa. E nós temos o mar, né? O ajuntamento das águas. Acreditava o povo hebreu, estamos falando de 4.000 anos atrás, acreditava o povo hebreu no surgimento de tudo da água, né? Nós já falamos isso aqui, que a água é o elemento primordial, o elemento gerador. Nós fizemos um link com essa ideia antiga do povo hebreu com a matéria primitiva. Vocês devem se recordar, né, do nosso estudo anterior. Matéria primitiva é o hausto do Criador, descrito por André Luiz em sua obra, né? É o hálito divino. Emmanuel fala muito disso também. É o fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, que é da onde surgiu tudo que seja matéria ponderável, que é o que a gente vê, toca e sabe que existe. Por exemplo, o ar é ponderável, né? E o imponderável. O imponderável são os fluidos que a gente não percebe, a não ser que tenhamos percepções mediúnicas, por exemplo. Tá bom? Mas o imponderável e o ponderável. Muito bem. Então, para o povo hebreu, da água surgia o elemento árido, né? E está descrito isso aqui no dia 3. Mas também, isso aí está descrito numa conversa de Jesus
com Nicodemos. É uma conversa conhecida do nosso movimento espírita, e eu estou falando a espíritas, né, principalmente. Por quê? Porque está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 5 a 8, é uma conversa de Jesus. É interessantíssima essa conversa com Nicodemos. Jesus teve essa conversa com Nicodemos mais ou menos próximo, muito próximo à quinta-feira antes de sua crucificação. Provavelmente eles estavam na casa de Maria Marcos, que é a mãe do evangelista Marcos, João Marcos, que foi aquele mesmo que participou da primeira viagem junto a Paulo. Depois, mais à frente, ele abandona a viagem. Ele era sobrinho de Barnabé. A Maria Marcos era irmã de Barnabé. Barnabé é o grande companheiro do começo das viagens apostólicas paulinas. Então, tem toda uma hereditariedade cristã ali de homens que seguiam Jesus. Jesus estava, então, junto aos seus, né? Aquelas pessoas que já tinham abraçado a causa do bem. Né? E ele estava, provavelmente isso aconteceu na Quinta-feira Santa, né? Que é o dia da famosa Santa Ceia. Né? Esse Santa Ceia, Quinta-feira Santa, isso soa muito católico, mas é só para a gente contextualizar, para o pessoal saber o que a gente está falando. Então estava lá e Nicodemos estava participando disso. Né? Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus. Era um homem super importante entre os judeus, muito, tá? Que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse, o importante aqui é o à noite, tá, gente? À noite quer dizer assim, às escondidas. Ele não podia declarar-se cristão, né? Lembra? Um judeu. E Jesus já estava prestes a ser crucificado, ou seja, já corria nos corredores do templo, né? Entre os mais íntimos dos sumos sacerdotes, os mais próximos do povo, dos religiosos judeus, já corria que Jesus ia ser crucificado, né? Já estavam armando para Jesus. Então veio ter a noite com Jesus e diz assim, mestre, sabemos que o Senhor veio da parte de Deus como um doutor para nos instruir, pois ninguém faria os prodígios que o Senhor faz se Deus não estivesse ao seu lado. Jesus então respondeu, em verdade eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso gerou uma confusão na cabeça de Nicodemos. Nascer de novo, reencarnação. Entre os judeus existiam seitas, né? Por exemplo, os fariseus são tipos de judeus, hebreus, né? Os saduceus acreditam em outras coisas, né? Os essênios em outras ainda, mas todos são considerados hebreus, né? Vêm do mesmo seio. E aí Nicodemos então perguntou a Jesus, como pode nascer um homem que já está velho? Como este homem pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Ou seja, ele não compreendeu. A doutrina de Jesus, o cristianismo que estava nascendo, né, a mensagem de Jesus que estava sendo transcrita pelo mundo, né, através dos evangelhos escritos, mas, sobretudo, da maneira com que ele se portava, era o exemplo que Jesus nos trazia, era completamente conflitante com o que existia na época. Por isso que Jesus foi crucificado. Ele era praticamente um herege, né? A heresia vem da palavra herege, né? Que quer dizer contrário ao que religiosamente se pensa. Então, Jesus veio trazer uma proposta nova. Nicodemos não entendeu. Como assim um homem adulto vai voltar para o ventre da mãe? Jesus respondeu, em verdade eu digo, se um homem não nascer da água e do Espírito,
não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não há por que se admirar se eu afirmo que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Como isso pode acontecer? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e ignora essas coisas? Em verdade, eu digo a vocês, falo apenas o que sei e apenas dou testemunho daquilo que tenho visto. Entretanto, não aceitam o meu testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, como acreditarão quando eu falar das coisas dos céus? Brilhante, brilhante Jesus nos trazendo revelações, né? Esse texto é muito complexo, gente. A gente tem que extrair somente o que a gente vai usar para o estudo de hoje, tá? Falando do elemento árido que surgiu da água, né? Então, da água surge tudo. A água simboliza o elemento primordial. A água simboliza o elemento material, que é o nosso princípio material que advém do fluido cósmico universal, né? Os nossos corpos, eles advêm do espírito, como diz Jesus, espírito para espírito, e advêm da carne, né? Da carne pela carne. Então nós temos o que nos é material e o que nos é espiritual. Ah, Daniel, mas a gente costuma dizer que o corpo de carne, ele é devolvido para a terra. É isso que a gente fala em doutrina espírita, só que o espírito se liberta. Eu sei, mas nós carregamos em espíritos matéria. É uma matéria diferente da matéria que a gente tem na terra. Por exemplo, os perispírito. O perispírito de cada um de nós, ele é duplamente consagrado. Ele é matéria e ele é espírito. Ele tem ligação com o espírito e tem ligação com a matéria. Então ele é semimaterial. Ele é plástico, né? Ele se acomoda dentro dos nossos pensamentos, ou os nossos pensamentos se acomodam dentro dele. Difícil de dizer, mas nós temos a parte espiritual. Então, todo homem nascido na terra, ele advém do que é matéria e do que é espírito. Olha que coisa que Jesus estava ensinando há 2000 anos para um pessoal que não falava ainda em reencarnação, ou usava outras palavras, outras roupagens e não entendia bulufas do que estava acontecendo. Falava assim em ressurreição, né? Algumas seitas judaicas acreditavam em ressurreição. Os fariseus eram esses, né? Principalmente dos profetas. Então, era confuso, nebuloso. O Espiritismo veio 1800 anos depois para dar uma limpada nisso tudo e explicar essa situação. Jesus também prometeu, né? É o nosso Consolador prometido. Muito bem. Vamos falar agora da segunda parte, tá? A segunda parte é uma parte muito linda do dia terceiro, que é quando se fala da terra produzindo as plantas, né? Os vegetais aparecem aqui na Gênese mosaica no terceiro dia, né? Nós temos as ervas, as árvores, né? Produzindo sementes e frutos e dando continuidade às suas espécies. Isso tudo, gente, a questão das árvores produzindo frutos e dentro do fruto tem sementes e as sementes plantadas nascem outras árvores e essas outras árvores nascem outras sementes e dão outros frutos, e esses frutos também têm a semente. Então isso tudo o povo antigo percebeu pela observação, pelo dia a dia. Parece uma coisa muito banal que nós estamos falando, mas maçã não dá pera, né? Maçã não dá abacaxi, maçã só dá maçã. A semente da maçã só dá maçã. Só que a semente daquela maçã, ela vai dar uma maçã gêmea. Vocês entenderam o que eu falei? Cada uma dos tipos de maçã, nós temos hoje em dia, gente, é exemplo, tá? Nós temos Fuji, Gala, maçã argentina,
Vários tipos, maçã verde, né? Temos vários tipos, red, as que eu lembrei. Cada uma delas tem semente. A semente, inclusive, é muito parecida. Eu já plantei árvores de maçã, por isso que eu estou dizendo. A semente é muito parecida, é quase imperceptível a diferença. Só que a red vai dar red, a gala vai dar gala, a argentina vai dar argentina e assim por diante. Não tem como você plantar a semente da maçã gala e pensar que vai dar a maçã red ou a maçã verde. Parece muito óbvio, mas há 4.000, 5.000, 6.000 anos atrás, não, era preciso uma observação. E lembrando, o livro Gênesis, ele foi escrito por homens, né? São os homens com as suas percepções da natureza, né? Com certeza, instruídos por Jesus, né? Instruídos pelos grandes guias da humanidade, invisíveis, mas eram homens escrevendo, né? Eram homens trazendo a visão deles da criação do mundo. Deus disse, Deus não fala, né? Deus não tem boca. Do contrário, nós estaríamos transformando Deus num homem. Então não é esse o propósito. É muito mais no sentido de uma obra poética do que no sentido de algo não simbólico, algo direto, informativo. Não é informativo. O Gênesis mosaico é muito mais caracterizado por uma grande poesia do que por um texto informativo. Veja vocês as repetições das palavras. Produz a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E o fruto contém a sua semente, e assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contenham sementes segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto e sua semente. Então, assim, vai se repetindo, né? Como num grande enredo poético. É lindíssimo. O que nos chama a atenção dentro do que nós falamos aí dos vegetais surgindo, né? É que o igual produz igual. E os iguais, eles se atraem. Repara, por exemplo, quando nasce um matinho, um tipo de vegetação lá num terreno X. Um terreno perto da sua casa. Repara no tipo de mato que tem nesse terreno. É todo igual. Às vezes a gente vai para um outro terreno, é um outro tipo. Então, a natureza, ela se organiza, né, pela sintonia. Nós não temos, por exemplo, florestas com um tipo de árvore, ou predominante, extremamente predominante? Temos sim. Na Europa, por exemplo, nós temos várias florestas de pinos, né? Só pinos. No sul, por exemplo, se você for para o sul do Brasil, você tem alguns lugares que tem predominância das araucárias, aquelas árvores lindas assim, né, do clima frio, árvores altas, muitas araucárias. Elas se agrupam pela lei de sintonia, né? São as afinidades. Não nos chama a atenção isso? Que os homens também se agrupam por afinidade? Eu não estou falando a espíritas, pessoas interessadas em aprender e usar mais os conhecimentos para o dia a dia. Afinidade, gente. E a lei de causa e efeito também é apontada aqui no dia terceiro. Lei de causa e efeito, Daniel, isso não deu para ver. Frutos. As árvores dão frutos. Né? Jesus mais à frente falou, né? Falou a passagem está no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6, 7, né? Jesus fala lá que a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Conheceis o tipo de árvore pelo fruto que ela dá, né? São as nossas atitudes, as nossas ações, né? Gerando um fruto, né? Isso é causa e efeito.
Esse fruto pode ser amargo, mas esse fruto também pode ser doce e nutritivo. Depende da adubação da árvore, da irrigação, do terreno em que se planta, do clima em que se produz. Então depende de um monte de fatores. Mas nós temos fundamentalmente essas questões assim bem traduzidas aqui no dia terceiro. Olha que coisa legal. Isso tudo, amigos, está no livro Gênesis. Nós não lemos nenhum capítulo. Gênesis tem 50 capítulos. E o Antigo Testamento, se eu não me engano, 27 livros. É muito rico, né? É muito rico e tem muito para se estudar. Nós estamos lendo algumas linhas. Tá bom, amigos? Fiquem com Deus. Eu espero ter trazido aqui alguma coisa importante aí. Muito obrigado. Um beijo no coração.